Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Pai, nós queremos te apresentar esse tempo e entregá-lo em tuas mãos. Que o Senhor venha nos conduzir na tua palavra. Queremos aqui, Senhor, estar diante de ti, debaixo da tua voz, como Maria esteve aos teus pés. Que nós possamos encontrar essa boa parte do Senhor nesta manhã. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos guie na tua palavra, nas tuas revelações, em tudo aquilo que foi exposto aqui, Senhor. Seja conduzido pelo poder do teu Santo Espírito. Prepara o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, para recebermos a tua palavra. Enche-nos de reverência, Senhor, para que possamos te ouvir com os corações aquietados, reverentes. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade. Desde ontem, estávamos estudando e paramos aqui em Apocalipse capítulo 13. Então, vamos seguir a nossa leitura aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês, em especial aqui, para o versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. Está vendo aí? Observe bem o que ele está dizendo. Aqui na tradução brasileira diz: a todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, fez que lhe fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, senão que tivesse a marca, o nome da besta ou o número da besta. Parece que são 3 opções aqui. Ou a pessoa vai ter a marca, ou vai ter o nome, ou vai ter o número. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666. Você percebe que muitas vezes a leitura nos ajuda a interpretar o que às vezes inquieta o nosso coração? Porque a maioria das pessoas talvez tenha passado a vida toda querendo calcular esse número. Só que você tem que perceber que ele fala de 3 coisas que têm o mesmo peso. E eu gostaria de voltar aqui. Ele diz assim: e fez que lhe fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar ou vender, senão que tivesse a marca, o nome da besta ou o número da besta. Ele manda calcular o número, aquele que tem sabedoria e inteligência. E aqui, sabedoria e inteligência não tem nada a ver com conhecimento acadêmico, nem mesmo com conhecimento teológico, mas com discernimento espiritual. O princípio aqui é discernir. Não é saber se 6 mais 6 mais 6 dá 18. Ou quais são os números relativos a esse número, ou o que significa esse número. Este número é um número profeticamente representativo. Veja bem, é um número profeticamente representativo. Agora, vamos ler e tentar interpretar isso à luz do contexto. No versículo 14, gostaria que você observasse aí, está assim: enganava os habitantes da terra com milagres que lhe foi dado para fazer diante da besta, mandando os habitantes da terra que fizesse uma imagem
Então nós podemos dizer que essa imagem, ela está ligada a este número. Vamos mais. E fizesse com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos. Fez com que lhes fosse dada uma marca, ou na mão direita, ou na testa. Este é o selo, esta é a marca daqueles que vão seguir e adorar a besta. Porque esta é uma obra de sedução. Se você observar o versículo 14, vai dizer que seduz, a palavra aqui no texto original é planal, é o desvio da verdade. Então nós podemos dizer que este número tem a ver com o desvio da verdade. Esse número tem a ver com uma deformação de caráter. E se tem algo que nós precisamos saber, é que nesses últimos tempos, Satanás está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo vai dizer, sabe, porém, isto. Quando Paulo está dizendo aqui, 2 Timóteo 3, 1, ele está dizendo para nós algo muito sério. Sabe o quê? É que nós não temos o direito de ser ignorantes, nós não podemos ser ingênuos. Aí ele vai dizer 9 características que definem a geração dos últimos dias. Amados irmãos e irmãs, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia só para a gente passar rapidamente sobre isso, por favor. Porque essa obra de sedução, essa marca, eu quero te falar, isso tem muito mais a ver com uma questão espiritual do que com uma estrutura física. Porque muitos gostam de fazer essas coisas. Vou dar uma dica para você. Se você pegar a palavra computador em inglês, computer, certo? E você pegar todas as letras da palavra computer em inglês, e você colocar cada letra, começando com o número 6 e seus múltiplos, os números múltiplos de 6, sabe qual é o final? 666. Oh, tem honra não, né? Não preocupa com isso não, gente. Isso não é extraordinário. Entendeu? É porque a gente pode falar, olha, isso aqui é do anticristo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado de ficar espiritualizando as coisas. Muito cuidado. Porque quando você consegue procurar, definir, interpretar a profecia de uma maneira técnica, você saiu do campo espiritual. Certo? Então nós temos que ser bem cuidadosos com isso. Aqui nós estamos interpretando à luz da palavra de Deus. É o que está escrito. É o que está escrito. O que está escrito é o que está sendo visto. Nós não estamos pegando um computador e trazendo ele para dentro da Bíblia. Tudo isso faz parte de um sistema. Mas se você pegar um iPad, a palavra em inglês, seja ela qual for, ligada a celular, qualquer um vai dar 666. Pronto, e aí? Não tem hermenêutica, não tem exegese, não tem lógica, não faz sentido. Porém, é claro que não deixa de ser tudo isso, essa tecnologia, de maneira geral, ela está inserida nesse contexto escatológico, que tem muito a ver com o espírito desse mundo. Mas vamos lá. 2 Timóteo, ele diz assim, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, a palavra aqui, chalepos, preocupantes, perigosos, dias preocupantes, dias perigosos. É exatamente o que nós estamos vivendo em dias preocupantes, dias perigosos. Uma profunda mudança de comportamento na nossa sociedade, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Na minha geração, quando eu era criança,
A gente amava brincar na rua. Hoje as crianças não gostam de brincar na rua, elas gostam de ficar escondidas dentro de um quarto. Elas gostam de ficar isoladas, de maneira física e relacionando de maneira virtual. Então, tudo isso é preocupante. Os adultérios, hoje, os adultérios virtuais, eles são 100 vezes mais. Ocorre 100 vezes mais no campo virtual do que no campo pessoal. E aí Jesus já tinha alertado há muito tempo lá atrás. Ele disse, se algum homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Ele coloca um princípio aqui, desejar pecar é pecado. Isto é, diante de Deus não tem anonimato. Você pode esconder aonde você quiser, você pode colocar a senha que você quiser nos seus aplicativos. Aquele que tudo vê, não tem anonimato diante dele. Então vamos estar cientes disso. Aí ele diz, pois os homens serão egoístas, isto é, amantes de si mesmos, cultuarão seus corpos, serão ególatras, umbigocêntricos, avarentos, está vendo aí, já é a terceira, amantes do dinheiro, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, ostentadores, orgulhosos, fanfarrão, pessoas que buscam prazer. Se tiver alguma coisa que eu estiver falando aqui que não está dentro do nosso contexto, vocês levantam a mão que eu vou corrigir aqui. Observe bem, vamos lá, arrogantes, pessoas que falam mal, difamadores abusivos. Sexta, desobediente aos pais, sem respeito para com os pais. Isso é muito grave, são características da geração atual. Quando eu lia isso da minha geração, eu não via tanto sentido. Era uma geração que a gente aprendia, amanhecia o dia, tinha que procurar, a primeira coisa que a gente fazia em casa, acho que os que estão aí com a minha idade aí, 18 para 19 anos, devem lembrar disso aí. Gente, a primeira coisa que você procurava na casa era onde estava o pai e a mãe para dar a bênção. Que a gente tinha uma sensação que se o pai não abençoasse você estava amaldiçoado. E outra coisa, não dormia sem a bênção dos pais. Eu não sei se vocês eram assim, mas eu chegava a acordar meu pai para ele me dar a bênção. Então, quando meu pai dizia, vou dormir, a gente ia até ele e dizia, pai, bênção, sono tranquilo. Se você encontrasse uma sandália virada, era um desespero, porque alguém dizia que sandália virada, seu pai ia morrer. A gente nunca queria que os nossos pais morressem. Segurança, proteção, o amor deles fazia diferença. Quase não existia psicólogos naquele tempo para crianças. A nossa psicologia, a minha psicologia, por exemplo, era uma vara, a vara da infância, era uma vara de goiaba, desse tamanho. Esta era a educação. E a gente apanhava e tinha vergonha. Sabe por quê? Porque nós estávamos apanhando de quem demonstrava amor, cuidado. Hoje, os pais apanham. Hoje, os filhos rejeitam. Sabe o que eu ouço, jovens, de muitos pais? Nossos filhos não conversam conosco, não querem nem saber. Isso não pode ser verdade para nós. Isso aqui não pode se aplicar a nós. Deixe-me passar rapidamente por isso aqui. Sétimo, ingratos, pessoas desprezíveis, mal agradecidas, irreverentes, profanos, ímpios, maus. Eu já estou falando, já estou traduzindo para vocês o significado dessas palavras. Desafeiçoados, sem afeição natural, insociáveis, pessoas que se deformam. Implacáveis, hostis, agressivos, pessoas que não podem ser magoadas. Pessoas que não podem ser contrariados. Pessoas que têm dificuldade quando alguém contraria ela. Quando o pai diz, não tem Toddy, se vira. Eu não tomo café sem Toddy.
Eu lembro de um irmão que contou para mim. Ele disse assim para mim: Luiz, nós estávamos almoçando. E o meu filho falou assim: pai, cadê minha pimenta? Aí ele falou: nossa, meu filho, aquela pimenta acabou, você acredita? Ele pegou o prato e jogou na mesa. 14 anos. Chutou a cadeira, saiu, foi para o quarto. Por causa de uma pimenta. Não dá vontade de pegar uma pimenta e colocar no olho dele? Mas pode. Pensa, irmãos, o que está virando a nossa sociedade? Nunca façam isso, irmãos, mas olhe bem. É a nossa sociedade, é a nossa geração. Mas olha, é profético isso. Você está vendo a seriedade daquilo que a palavra está dizendo? É profético. Vamos lá. A oitava, reverentes, profanos, desafeiçoados, sem afeição natural, implacáveis, hostis, agressivos, que não se deixam persuadir, caluniadores, a palavra aqui é diabolos, difamador, que acusa com falsidade, pessoas que gostam de fazer comentários maliciosos. 12º, sem domínio de si, sem controle próprio, intemperantes, descontrolados, pessoas descontroladas emocionalmente, cruéis, aqueles que não se deixam dominar. Estou aqui na 13ª palavra. 14ª, inimigos do bem. Pessoas que sempre estão se opondo àquilo que é a bondade, àquilo que é a verdade. Pessoas que não têm bom senso. Traidores. A ideia aqui é de sedutor. Pessoas sedutoras. Pessoas que gostam muito de seduzir. Sempre está se mostrando para seduzir. Atrevidos, pessoas precipitadas, despreocupadas, que só quer usufruir daquilo que é dos outros, só busca relacionamentos, amizades e comunhão por interesse. Aí diz, enfatuado, pessoa orgulhosa, insolente, estúpida. Aí, a 18ª, mais amigos dos prazeres, que ama os seus desejos e os seus prazeres. Só que aí tem um texto que ele nos assusta quando a gente lê. Volte aqui, versículo 5. Olha o que ele diz. Estas pessoas que têm essas 18 características, sabe, Paulo está dizendo que estas pessoas, elas não estarão no mundo, se na igreja. Olha o que diz. Tendo todas essas terríveis características, mesmo com essas terríveis características, ele diz que essas pessoas, elas têm aparência de piedade, aparência de santidade, aparência de espiritualidade, porém negam o poder da piedade. A palavra eusebeia, devoção a Deus. Pessoas que, aparentemente, elas vestem uma máscara de espiritualidade, de devoção, de temor, de reverência a Deus. Porém, estas pessoas negam a eficácia da reverência a Deus, do culto a Deus. Aí sabe o que Paulo diz? Foge delas. Foge desse tipo de cristão. Foge. Então, o que é assustador não é que Paulo está falando da sociedade do mundo, ele está dizendo do comportamento cristão de muitos que se dizem cristãos, que se dizem ter nascido de novo. Porque um cristão que nasceu de novo, ele não pode ter essas características. Eles têm que ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, e não estas características. Não é o fruto da carne. Aqui nós temos o fruto, ou os frutos, daqueles que vão seguir o anticristo, daqueles que estão sendo seduzidos pelo poder do anticristo. Jovens, preste atenção nisso. Então, vamos retornar ali. Quando você lê Apocalipse, que Deus, como eu disse, Apocalipse capítulo 7, ali no versículo 4, Deus vai selar os seus. Haverá uma separação. Malaquias diz assim: e vereis outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Então, escute bem.
Quando você estuda o livro de Neemias, eu disse isso na primeira palavra. E citei todos aqueles livros. Por que Deus restaurou em Esdras o altar e a sua casa? E em Neemias ele restaura o muro. Será que isso aqui é história? Deixa eu contar algo para vocês, isso é muito importante. Amados irmãos e irmãs, se você quer interpretar uma profecia, é importante que você conheça a história. Conhecer a história é fundamental para a interpretação da profecia, especialmente as profecias de Daniel. Porque Daniel tem uma chave muito importante, história e profecia, história e profecia. Você só consegue interpretar a profecia se você conhecer a história. Porém, esse não é um princípio só de Daniel, é um princípio escatológico. E aqui você vai ver algo muito sério. Deus nos deu essa história. Aqui fala-se do último mover de Deus no final de uma dispensação, a dispensação da antiga aliança. E nessa dispensação, Deus, antes da vinda de Cristo, antes de haver aquele período chamado de interbíblico, aqueles 400 anos, Deus restaurou a sua casa, Deus restaurou o seu altar, Deus restaurou os muros. Muros fala de separação e segurança. Muros fala de separação e segurança. Deus, Ele está colocando em nós esse muro, essa separação, tem que haver. Essa ideia da igreja totalmente inclusiva, essa inclusividade, sem responsabilidade, sem santidade, não é inclusividade, é permissividade. Não confunda permissividade com inclusividade. A inclusividade, ela tem que ter responsabilidade e tem que ter santidade. Nós não podemos ser tolerantes com aquilo que Deus não tolera. Há um grupo de teólogos aqui no Brasil que estão sugerindo uma nova revisão da Bíblia. Eles querem mudar a interpretação da Bíblia, eles querem mudar aquilo que eles entendem que não é atual. Nós não podemos aceitar isso, porque tudo isso significa uma forma de encobrir o pecado. Isso tudo significa uma forma de marginalizar a vida piedosa. Porque nós não pregamos o evangelho a gosto do freguês. O evangelho que pregamos hoje tem que ser aquele mesmo que Jesus pregou. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, uma maravilhosa pregação. Você lembra que quando ele termina, Mateus 7:28, diz que as multidões estavam maravilhadas. Essa palavra maravilhada, você pode apagá-la da sua Bíblia, não é pecado. Essa palavra é uma infeliz tradução. A palavra ali é assombradas, assustadas, esmagadas. É isso aí. Esse evangeliquez hoje, que se prega, baseado na unção do palhaço. Quem acredita em palhaço? Quem vai dar crédito num palhaço? Quando é que o palhaço fala a verdade? Mas as pessoas gostam. Essa teologia é a teologia da Roma antiga, pão e circo. Pão e circo. O povo está satisfeito. Então não importa o que pregamos, importa. Porque o que nós estamos tratando aqui tem consequências eternas, seja para o bem ou seja para o mal. Quando Tiago diz no capítulo 3, versículo 1, quando ele diz que os mestres receberão o mais duro juízo, o que você pode entender é que, para aqueles que pecam, tem o evangelho, mas para aqueles que impedem a igreja de ter o evangelho, merecem condenação irrestrita. Aqueles que pregam o evangelho diluído, o evangelho teologicamente enfraquecido, sem revelação divina, sem inspiração divina, esses que pregam esse evangelho, que chamam de evangeliqueis, merecem condenação irrestrita. Tiago, capítulo 3, versículo 1. É só você ler depois. Então aqui diz que ele vai colocar sua marca, ele vai colocar o seu selo. E como eu disse para vocês, Apocalipse capítulo 7, versículos 3.
Apocalipse capítulo 9, versículo 4, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nós vamos encontrar o selo de Deus sobre os seus servos, sobre a sua igreja. E aqui nós encontramos o selo do anticristo. O selo do anticristo será caracterizado por aqueles que serão controlados por ele. Todos aqueles que eles serão dominados em seus afetos, em suas posses, em suas mentes, em suas posses. Todos estes serão selados, serão marcados, todos esses vão seguir o anticristo. Aí nós entramos aqui no capítulo 14, e aí nós vimos a figura de Sião, o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Essa é uma profecia, escute, isso é profecia, isso é linguagem profética. O que é o cordeiro em pé? No livro de Apocalipse, o cordeiro está em pé sobre o monte Sião. A palavra Sião, Sião é uma metáfora sobre o pensamento mais elevado que Deus tem acerca da sua igreja, acerca do seu povo. Sião significa que em Cristo Deus terminou tudo. Em Cristo tudo já se cumpriu. Isso é Sião. Essa é a revelação que está aqui. Preste bastante atenção. Algo maravilhoso. Sião nos fala da consumação de tudo. Sião é um termo inclusivo, é um termo completo, naquilo que se refere à consumação da obra de Deus em Cristo. Essa é a visão da igreja. Vocês se recordam que ontem eu falei sobre duas linhas que percorrem o livro de Apocalipse. Começando ali no capítulo 2, terminando no capítulo 18, é a linha de Éfeso, é a linha de Pérgamo, é a linha de Tiatira, é a linha de Sardes, é a linha de Laodiceia. Depois nós temos uma outra linha, que ela vai do capítulo 2 até o capítulo 22. É a linha de Esmirna, é a linha de Filadélfia. Essas outras, essa linha que começa aqui e vai até o capítulo 18, são seguidores da besta. Essa doutrina percorre o livro de Apocalipse. É uma igreja que, como Éfeso, tinha muitas obras, mas não tinha amor, não tinha devoção. Como Pérgamo, também tinha muitas obras, mas amava o mundo. A palavra Pérgamo, aquilo que ultrapassa limites, quando você vai dizer que uma coisa chegou ao seu ponto máximo, é em grego. Gamo é casado, é uma igreja hipercasada com o mundo. Uma igreja hipercasada com o mundo vai seguir o anticristo. Tiatira, uma igreja que tinha como que um sacrifício de perfumes, que é o significado desse nome. Essa é a ideia, a raiz que forma essa palavra. Mas esta igreja, ela tinha uma mulher que perseguia os profetas, que estava enferma, deitada numa cama, uma igreja doente espiritualmente. Uma igreja que se opunha ao ministério profético, vai seguir o anticristo. Ou como Sardes, uma igreja que na aparência estava viva, mas ela não tinha realidade. Não tinha realidade espiritual, seguirá o anticristo. E por último, Laodiceia, uma igreja rica, não sentia falta de nada. Ela diz assim, de nada tenho falta, rica sou. O Senhor diz, tu és pobre, miserável. A tua nudez está exposta. Nesta igreja, Cristo está do lado de fora. Ele não tem exclusividade, ele não tem centralidade. No lugar onde Cristo não tem centralidade, ele não tem exclusividade, esse tipo de igreja vai seguir o anticristo. Mas você vê uma igreja como Esmirna, uma igreja esmagada pelo sofrimento, uma igreja que experimenta e experimentou que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada nela. Isso está lá em Romanos capítulo
8, versículo 18. Ou como Filadélfia, a comunhão dos irmãos. Uma igreja que diz assim: temos pouca força, mas aconteça o que acontecer, não negaremos o teu nome. Nesta igreja o Senhor diz assim: eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Mas lá na igreja de Laodiceia, tem uma porta fechada e Cristo está do lado de fora. Em Filadélfia, o Senhor colocou uma porta aberta. Irmãos, irmãs, aconteça o que tiver que acontecer, nós sempre teremos uma porta celestial aberta entre nós. Aquilo que está no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta igreja tem uma realidade celestial sobre ela. Essa realidade não é qualquer coisa. Olhe para Efésios capítulo 1, versículo 20. Efésios 1, 20 diz assim, no 19 ele diz: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar, no versículo 20, nos lugares celestiais. Então, quando Deus ressuscitou a Jesus, versículo 20 do capítulo 1 de Efésios, o fez, está aí na sua Bíblia, pode olhar, o fez assentar nos lugares celestiais. Agora, olha o que acontece com a igreja. Isso tem que ser realidade, isso não pode ser letras. Isso não pode ser uma verdade objetiva. Isso tem que ser uma verdade subjetiva. Tem que ser uma verdade real. Tem que ser uma verdade experimental. Olha o que diz. Começa assim, o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Capítulo 2 de Efésios. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Aí versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós que estávamos mortos, escravizados, estávamos debaixo de principados e potestades, andávamos segundo o curso deste mundo, dentro de nós, éramos por natureza os filhos da ira, havia um poder sobre nós, havia um poder dentro de nós, e havia um caminho diante de nós, que por causa desse poder sobre nós, principados e potestades, por causa da nossa condição interior de filhos da ira, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Não havia esperança. Mas, irmãos, a maior verdade que está na Bíblia, está nesse versículo 4. Mas Deus, não é mais eu, mas Deus interviu no nosso caminho, sendo rico em misericórdia. Ele não deu o que nós merecíamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele deu Ele mesmo em seu Filho. Por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos, em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez, olhe bem, assentar, versículo 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe que a Epístola aos Hebreus, de capa a capa, ela é escrita para falar sobre isso. Para falar sobre isso. Para falar sobre as glórias da obra de Cristo Jesus. Isso tem que impressionar o nosso coração. Porque esta é a igreja que você vai encontrar ali no final de Apocalipse, uma cidade nupcial, a Nova Jerusalém, a composição máxima da obra de Deus em Cristo Jesus. Então veja isso, é o que nós encontramos sobre Sião. Mas quem conquistou Sião? Se você ler 2 Samuel, o capítulo 23, aqui você vai ver, lá no versículo 8, também, em 2 Crônicas, desculpe-me, 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 10 a 47, vocês me corrigem esse primeiro ou segundo, tá? Estou falando de cabeça aqui. Mas olha, você vai ler sobre os valentes de Davi. Quem conquistou Sião? Os valentes de Davi. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Em Números capítulo 1, versículos 2 e 3. Números capítulo 1, versículos 2 e 3.
Números capítulo 1, versículos 2 e 3. Você vai ver que lá em Israel, somente os maduros, aqueles que eram os maduros, somente eles eram preparados para a guerra. Os infantis não. Você vai ver justamente isso. Aí, Deus mandou separar os maduros, que no Novo Testamento tem o nome de ruiós. Ruiós. Então, nós podemos dizer assim, quem conquistou Sião, do ponto de vista da interpretação espiritual, são os maduros. São os que podem guerrear. São os que podem participar da vitória do Calvário. São os que têm uma vida cristã ascensional. Não são os acomodados, não são os negligentes, não são os indiferentes. São os maduros. Esses sim, assim como os valentes de Davi, eles conquistaram Sião. Eles não eram muitos não. Tinham os 3 proeminentes e depois mais 30 soldados de primeira linha. Você pensa, como assim? É só você estudar a história deles. Tem um que era o Josebe, ou Josebede, ou Josebe-Basebede. Ele matou 800 homens numa guerra. 800 homens numa guerra com uma lança. 800 inimigos ele matou. Tem outro também, o Eliezer. Numa batalha, ele lutou tanto, que quando terminou a batalha, a mão dele, quando abriram a mão dele, o couro da mão dele ficou na espada. Havia um outro, o Samá, ele sozinho defendeu uma plantação de lentilhas contra o exército dos filisteus, sozinho. Esses 3. E depois desses 3 aqui, você vai ver 30 guerreiros de elites. 33. Guerreiros de elite. 30 mais esses 3. Você quer fazer parte dessa cidade nupcial? Você quer experimentar o antigozo das glórias vindouras hoje? Então seja um valente. Não fique cedendo ao pecado. Não fique cedendo. Olhe para cada uma dessas cartas que eu disse, que elas se tornarão o quê? Capítulo 17, 18 de Apocalipse. Uma Babilônia, uma prostituta religiosa. Não faça parte de um evangelho prostituído. Não faça parte de uma instituição prostituída, destituída da verdade, que vai seguir o anticristo, que vai adorar o anticristo. O evangelho fácil, sem cruz. Compreende? Onde o Espírito Santo é um brinquedo, que eles jogam e fazem o que querem dele, zombam dele. E chamam isso de manifestações sobrenaturais. Sobrenaturais. Zombam dele, blasfemam ele. As pessoas sobem na parede dizendo que isso é movimento do Espírito. Ficam com trejeitos animalescos, dizendo que isso aqui é o poder do Espírito. Essas coisas absurdas, não é do Espírito. O Espírito, ele pode estar sobre o caos, como está em Gênesis 1, mas ele não habita o caos. Ele é santo. Ele é um cavalheiro. Ele é glorioso. Ele é Deus com Deus. Ele veio para nos habitar. Ele veio para nos preparar, assim como Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac. Ele está aqui, buscando uma noiva para Cristo. E ele não vai levar uma prostituta. Ele vai levar uma Filadélfia e não uma Laodiceia. Então é isso que você tem que ver. Aqui está algo muito sério que eu quero te mostrar. E vamos prosseguir no nosso estudo, que a gente tem pouco tempo e muito assunto para falar. Eu quero a partir desse momento, já introduzir um pouco do capítulo 7. Eu disse que nós íamos seguir, então não vai ter pausa, só uma pequena pausa para a gente descansar, mas na nossa sequência aqui não.
Tá ok? Então agora, depois de ver tudo isso, eu quero levar vocês para o capítulo 7 do livro de Daniel. Quero ser bem preciso aqui no horário. Léo, você pode me dizer até quando para a gente fazer o intervalo, tá bom? Vou depender de você aí. Agora, por favor, abram suas Bíblias aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, e nós vamos começar a introduzir esse assunto e seguir até onde o Senhor nos permitir nessas duas sessões, dessa que está terminando e na outra que nós vamos continuar estudando. O capítulo 7 do livro de Daniel, ele tem, pelo menos aqui, 10 assuntos. 10 assuntos. Deixe-me passar rapidamente sobre eles. O primeiro ponto que a gente tem que observar sobre esse capítulo 7 do livro de Daniel é o contexto histórico. Você vai ver justamente isso. O contexto histórico do capítulo 7 de Daniel está no capítulo 2 de Daniel. O que está registrado no capítulo 2 de Daniel? Uma visão de uma grande estátua, certo? Se você quiser, embora eu fiz vocês abrirem no capítulo 7, mas se vocês quiserem só dar uma olhada lá, eu nem vou ler. Então, se não quiser abrir, não tem problema, tá bom? Mas aqui, no capítulo 2, nós temos a estátua que Nabucodonosor viu. Aí você vai ver que essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, e Daniel vai interpretar, ele vai dizer que essa cabeça de ouro é a Babilônia. Segundo, o peito e os braços de prata, que representa o Império Medo-Persa. E terceiro, os ventres e as coxas de bronze, que representa o Império Grego. E aí, você vai ver, em quarto lugar, as pernas de ferro, que representa o Império Romano. Quinto, os pés de ferro misturado com barro, que representa uma divisão, que foi a fragmentação do Império Romano, em reinos menores, com a mistura de força e também de fraqueza. E em sexto, nessa estátua, na visão dessa estátua que Nabucodonosor viu e ficou muito perturbado, ele viu uma pedra que destrói a estátua e enche a terra. E essa pedra representa o nosso Senhor Jesus, a pedra angular, a rocha de Deus. Então representa o reino eterno de Deus em Cristo Jesus, esse reino que será estabelecido e jamais destruído. Amém? Então, rapidamente a gente já viu o capítulo 2 do livro de Daniel. Esse pano de fundo, ele é fundamental para você entender o capítulo 7. Por isso que eu disse aqui, o contexto histórico da visão. Aí, agora no capítulo 7, você vai ver nos versículos 3 a 8, os 4 animais que têm uma representação profética, os 4 animais. Então aí, você vai ver que esses 4 animais falam de 4 grandes impérios. E quando você estuda a história desses impérios, e você traduz a história desses impérios para os nossos dias, há uma conotação extraordinária. E é isso que eu quero te mostrar. Já pensei, já falei um pouco sobre isso, mas eu gostaria de detalhar. Vou precisar muito da paciência de vocês, porque vai ter muita informação, vai ter muita explicação e talvez tenha pouca revelação. Mas eu acho que essas informações vocês vão pegar, vão estudar e Deus vai revelar. Então é isso que nós vamos fazer, porque não temos mais tempo suficiente para poder trazer algumas revelações. Mas eu quero fazer uma explicação e isso vai te ajudar muito sobre esses 10 pontos. Vamos lá. Então, os versículos 3 a 8, o que nós temos? Os 4 animais que têm uma representação profética. Esses animais representam grandes impérios. Primeiro, aí, lembra do contexto histórico. Primeiro, é o leão, com asas de águia, que fala da Babilônia. O urso, com 3 costelas na boca, fala do Império Persa. O leopardo, com 4 asas e cabeças, 4 asas e cabeças, que fala do Império Grego. E, por último, animal terrível e espantoso, que é uma figura do Império Romano. Terceiro ponto, os versículos 7 a 8, são os 10 chifres. Esses 10 chifres representam 10 reinos, que vão surgir. Esses reinos, eles vão surgir, eles emergem deste quarto
império, que é o Império Romano. Então, dentro deste quarto império, Império Romano, vão surgir 10 reis. Está aqui nos versículos 7 e 8. Tudo isso vai fazer o seu plano de estudo, de leitura aí por muitos dias. E o quarto ponto, o surgimento do pequeno chifre. Versículo 8 aí de Daniel, capítulo 7. Está vendo? Agora vamos ler, porque daqui diante nos interessa muitas coisas. O versículo 7 diz: depois disso, vi nas visões noturnas, e eis um quarto animal, terrível, espantoso e sobremaneira forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que procediam, e tinha 10 chifres. Sempre chifres fala de autoridade. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subia outro chifre. Está vendo? Desse quarto animal surgiu um outro chifre pequeno, diante do qual, dos 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava insolência. É só você colocar esses textos aqui ao lado de Apocalipse 13. Você se lembra que eu disse que vocês precisam estudar Daniel 7 com o capítulo 13 de Apocalipse. Agora veja os versículos 9 e 10. E esse é o ponto importante, porque essa é uma seção que vai do 9 até o 14. Essa parte aqui, se você tem que ler as outras partes e entender, essa parte aqui é muito importante. Porque é a parte, eu diria, a parte central no que diz respeito a nós. Porque aqui está a visão do Filho de Deus. Ele diz: eu estava olhando, até que foram postos uns tronos, e um que era o ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, os cabelos, sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como chamas de fogo. Você tem que ver esse Apocalipse, capítulo 1, e Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 1. E você vai entender quem é este ancião de dias, essa figura divina, o nosso próprio Deus, ou mesmo a revelação e a manifestação, porque Deus nunca pode ser visto, mas Cristo é a expressão exata de Deus. Aí diz, versículo 10, de diante dele manava e saiu um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades assistiam diante dele. Apocalipse capítulo 7. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Apocalipse capítulo 20. Então, vocês vão vendo Apocalipse e Daniel. E eu estava olhando nesse tempo por causa da voz grande, da voz das grandes palavras que falavam chifre. Apocalipse capítulo 13. Eu estava olhando até que foi morto o animal e destruído o seu corpo. E ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Também você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 20, na parte final. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o seu domínio, todavia a sua vida foram prolongada para uma estação e um tempo, os dias atuais. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi nas visões noturnas, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Isso você vai encontrar em Apocalipse capítulo 21, que chegou até Apocalipse 19 também, até o ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado o domínio e a glória e um reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio sempiterno, que não passará, e o seu reino tal ou jamais será destruído. Está vendo aí? Então nós encontramos aqui vários pontos importantes, nesses versículos aqui. Agora, vamos colocar os pontos, todos os seus devidos lugares. Então, escute bem, o quinto, se o quarto é o chifre pequeno, o quinto ponto que nós estudamos no capítulo 7 é a glória celestial e o tribunal do ancião de dias, que são os versículos 9 e 10. O sexto ponto, o Filho do Homem, Cristo Jesus, versículos 13 e 14. Sétimo, o destino dos reinos terrenos, aí são os versículos 11 e 12. Então, aqui nós vemos o destino dos reinos terrenos. O oitavo ponto, a perseguição dos santos, versículos 21 a 25. E aqui você se lembra, quando nós falamos em Apocalipse 13,
e tratamos aqui também sobre o versículo 25, a palavra banar. Como que esses santos serão perseguidos? Então nós sabemos que a maneira como ele vai perseguir a igreja nesse tempo final, não é que ele vai perseguir, ele já está perseguindo. Existem provas contundentes dessa terrível perseguição. A frieza, a indiferença, a exaustão, porque a palavra aqui, ele magoará os santos, ele vai desgastar os santos, ele vai oprimir os santos. É o que nós estamos vendo hoje. Cristãos desanimados, cristãos que estão sendo esmagados em suas emoções, cristãos sem forças espirituais. Se por um lado, a força do mundo os atrai, eles não têm experimentado o poder do Espírito em suas vidas. E por quê? Porque eles estão completamente dominados. E essa tem que ser a nossa oração nesta manhã, para que cadeias, para que as correntes emocionais que te arrastam, que te escravizam, que te prendem ao sistema desse mundo, elas possam ser quebradas nesta manhã no nome de Jesus. Isso é sério. Então nós já estudamos sobre isso. A perseguição aos santos. Então ele fará uma perseguição. O 9º ponto, a vitória final de Deus, versículos 26 e 27. Tudo isso vocês têm que ler. E o 10º ponto, é a soberania de Deus no controle da história. Assim termina o capítulo 7. Estão vendo? Podemos fazer a pausa agora? Então, ótimo, porque depois agora vamos fazer uma exposição desse capítulo. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te pedimos aqui em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a compreender esses assuntos, não no sentido da informação, mas da revelação do Senhor. O que exatamente o Senhor está falando a nós. A tua palavra é vida e nós cremos. Então aqui nós não estamos apenas vendo a história, nós estamos vendo a história e a profecia. Nos ajude, Senhor, para que essas verdades sejam como um muro sobre nós, em torno de nós, para nos colocar no lugar aonde o Senhor exatamente está, para que não haja mistura, para que não haja corrupção, para que não haja frieza, para que não haja indiferença, mas para que haja jovens fervorosos, jovens, moças e rapazes, cheios do Espírito Santo, jovens com corações inflamados, como esses valentes de Davi, esses que possuíram Sião. Ó Senhor, que eles tenham os seus olhos abertos nesta hora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós podemos ver, Senhor, a força do mal, que tem prosperado sobre o mundo, e com muita tristeza dizemos isso também no meio do teu povo, mas nós te louvamos, Senhor, ainda há uma porta aberta, ainda há um céu aberto, ainda a tua palavra tem sido derramada sobre nós. Então, Senhor, peleja nesta manhã com a tua palavra sobre as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.